Fala, amigo da Marcha, então tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar dos motores da Yamaha 425 e 450 HP, então bora dar uma olhada. Então, amigo da Marcha, antes de eu começar a falar desta família de motores, isso mesmo, peço para vocês deixem um like que isso ajuda demais o canal. E se você gostar ainda mais, se inscreva também, beleza? E para quem não conhece, todo mundo sabe que os motores de polpa são divididos por famílias, e as famílias geralmente são os motores que compartilham as mesmas máquinas. Tem até diferenças de tecnologias de uma potência para outra, mas a máquina, o bloco geralmente é o mesmo. E para quem não sabe, esta é a família dos motores V8, isso mesmo, a Yamaha tem motores V8, né? A gente está acostumado com o 250 e 300 ser motor V6, mas o 425 e 450 são motores V8, com um tamanho de máquina bem interessante, ou seja, o tamanho de bloco, fazendo seu motor super potente, super confiável, tendo um tamanho de bloco de 5,6 litros V8, tá bom? Motor excelente e tem as duas configurações de potência, como eu falei para vocês, 425 e 450 HP, beleza? Ele também é conhecido por ser XTO Offshore, ou seja, embarcações que são utilizadas muitas das vezes no mar e são embarcações velozes, isso mesmo. Vamos falar um pouquinho mais dele, já tem duas cores, é a sua cor branca e aquela cor cinza padrãozona da Yamaha. Então vai depender do seu gosto, eu vou falar a verdade para vocês. O cinza para mim neste motor fica muito bonito, mesmo tendo, né, o branco bem diferente. Uma das suas tecnologias logo de cara para falar para vocês que esse motor V8 possui injeção direta de combustível. O que é isso? Os carros que a gente tem hoje em dia, boa parte deles também tem esse sistema de injeção direta. O fluxo que ele tem de entrada de combustível que é colocado no pistão é injetado diretamente na cabeça do pistão, tá lá na câmara de combustão. Diferente dos carros, dos barcos que tem os motores com injeção indireta, ou seja, que não é injetado na cabeça do pistão, essa injeção dá uma máxima eficiência e máxima potência. Só que este motor não tem uma coisa que muita gente tem medo, que dá problema, que é o que? A famosa blower ou turbo, porque muitas das vezes para ter esse sistema de injeção direta tem que ter alta pressão para poder pulverizar essa gasolina na cabeça do pistão. Então com isso ele faz a utilização de 5 bombas de combustível, tem 3 estágios, estágio de baixa, de média e de alta pressão, podendo chegar a 2.900 PSI, ou seja, para maximizar, poder injetar com máxima pulverização e assim ter uma melhor eficiência de queima energética. Para quem não sabe, quando você tem injeção indireta, sempre bom você cuidar para ter uma ótima gasolina, para você ter melhor eficiência de consumo, de velocidade final e tudo. A gente tem também o seu sistema de exaustão, tá? O sistema de exaustão no banco, que ele tem uma trilha de admissão que entra na cabeça dos cilindros pela parte externa da cabeça do motor. Isso dá um gás, assim, faz os gases ter uma válvula de escape, uma rota maior e direta, assim tendo um melhor fluxo, né? Porque o motor ao mesmo tempo tem que ter a entrada e também a saída de ar. E uma das suas tecnologias que o pessoal adora falar é a tecnologia das suas hélices XTO, ou seja, são hélices justamente voltadas para ter um excelente diâmetro, ou seja, com um grande diâmetro você consegue colocar todo este torque que esse V8 tem na água, de hélices de 16 até 17 polegadas de diâmetro e um passe absurdo de 15 até 27 polegadas o passe. Com isso consegue se ajustar essa grande gama de hélice em embarcações pequenas ficarem super velozes e com baixo consumo de combustível e ao mesmo tempo colocar vários motores desse em uma embarcação grande e ainda conseguir ter um excelente desenvolvimento. Assim consegue fazer aquele ajuste fino, então você consegue diminuir um diâmetro, consegue diminuir um passe. Isso é muito importante para quem quer ter um fino acabamento muitas das vezes, tá bom? Lembrando também que tem todo aquele revestimento de carbono especial que tem nas válvulas e tudo mais da Yamaha, justamente para ter a maior durabilidade. Uma das coisas também que é muito importante, que já temos o modelo do 200 HP também, já tem de série no 425 e 450, o seu sistema de direção elétrica
totalmente integrado, ou seja, é uma direção eletro-hidráulica, não tem aquele trambolhozão que a gente tem que coloca nos motores de direção hidráulica, pois é, ele já tem isso acoplado. Isso faz tornar o motor muito prático no seu sistema de direção e ao mesmo tempo na questão de garantir confiabilidade, até porque você vai ter que utilizar esse sistema de direção. Então, isso evita muitas das vezes a pessoa utilizar um sistema de maneira incorreta, porque imagina você colocar uma caixa mecânica que pega, por exemplo, um 300 HP neste 450 e der um problema, quebrar o cabo, quebrar a caixa. Você pode ter um grande acidente e ao mesmo tempo ter a relação de mau uso com o motor. Já isso tira este problema de mau uso, até porque já vem com esse sistema de caixa. Lembrando que ele vem com diferenças também tecnologia, sistema multifuncional da CL25 de touchscreen de 5 polegadas, tem várias coisas também. Você pode utilizar manete, pode utilizar joystick, muita coisa legal nesse motor. Na questão do seu peso, bom, o motor não é tão leve até o mesmo porque ele já vem com muitas tecnologias. Tem que lembrar que o sistema de direção pesa, tem que lembrar que essa rabeta reforçada offshore pesa, XTO, então muitas coisas dessa faz o motor já ter muita tecnologia embarcada e tecnologia embarcada, o que a gente tem? Tem peso, né? Então esse motor ele vai ter versões que pesam 447 kg até versões que pesam quase 460 kg. Mas logicamente esse é um motor que muitas das vezes é utilizado mais do que solo. Como assim, Lucas? Utilizado 1, 2, 3 motores, por isso ele possui diferentes versões, como a versão rotante, ou seja, ele rotaciona para o sentido horário, e a versão contra-rotante, porque justamente quando você colocar dois motores, você quer que o seu barco navegue em quê? Em linha reta, porque imagina, quando você coloca um motor muito grande numa embarcação pequena, o motor ele tem a hélice rotacionando, né, no sentido horário, e ao mesmo tempo o efeito, que é o efeito de força, é para frente, então gera um efeito, uma resultante de torção para a direita muitas das vezes, né? Imagina um motorzão gigante desse V8, o efeito de torção é maior ainda porque tem muito mais potência. Quando você coloca um motor que roda para um lado e um para o outro, as forças se anulam e aí fica excelente na questão da navegação, tá bom? Lembrando que ele tem várias proteções, justamente a proteção para rotação excessiva, ou seja, fica cortando giro, e também a questão para você não conseguir dar partida com o motor engrenado, porque imagina, o motor tá acelerado no máximo, você dá partida, meu amigo, vai todo mundo pro chão, beleza? Já vem com painel multifuncional. Logicamente esse motor não tem muito o que falar, esse motor é um motor 4 tempos que tem uma capacidade de óleo que vai depender se você vai trocar o filtro ou não, mas esse motor não vem com óleo no bloco, ou seja, são 7,5 litros que você vai estar colocando, e se fizer a troca do filtro de óleo, 7,8, beleza? Lembrando que ele tem também a questão do limite máximo de etanol na mistura, que recomendado é até 10%, beleza? Nas diferenças de a aceleração, ou seja, também a questão do RPM, vai modificar de potência para potência. O 425 ele vai rotacionar até 6.000 RPM, porém a sua faixa que ele entrega os 425 HP é já nos 5.500 RPM, enquanto o 450 ele também rotaciona até 6.000 RPM, mas ele vai entregar os 450 HP no seu eixo de transmissão a 6.000 RPM, ou seja, você que quer utilizar muitas das vezes o motor para trabalho, porque vai levar grandes cargas, vai variar muitas das vezes o RPM do motor, ou seja, você está navegando rápido, leve, você vai estar a 6.000 RPM, você vai colocar carga, muitas vezes não vai ficar trocando hélice. Imagina, tem 3 motores, tem que trocar 3 hélices e tudo, pega uma rotante, uma contra-rotante, coloca no lugar errado, entendeu? Então, você com 425 é o motor mais interessante para o trabalho. Questão também do seu alternador, né? O alternador, meu amigo, bruto, que você consegue carregar até 102 amperes, meu amigo, é muita coisa. A altura da rabeta vai depender também do uso que você tem, porque ela pode vir de 25 e 30 polegadas. Isso é muito importante na hora da construção da embarcação, porque quando você compra uma rabeta e ela não é adequada, você tem que ou rebaixar, ou levantar, ou fazer cavalete. Então, veja isso, é muito importante, beleza? A questão também do seu comando de válvula, ele tem um sistema DOHC, ou seja, dupla, né, que a gente tem, e ainda é um comando de válvula variável, ou seja, lembra muito o sistema, né, para ficar mais fácil, VTECão, isso deixa bem mais fácil. A sua taxa de compressão é uma taxinha bem alta, né, 12.3 para 1, e logicamente o seu sistema de comando é comando à distância, né, você não vai ver uma pessoa metendo um manche aí, navegando igual um louco nessa com esse motor numa embarcação, né, até porque o sistema é eletro-hidráulico a direção, né, mas que ia ser top, ia, hein?
Em um teste feito com motor solteiro, ou seja, somente um motor numa embarcação de 26 pés, também uma embarcação um pouco larga e com total de peso próximo já a 2.600 quilos, ele teve uma velocidade máxima próxima já das 59 milhas, ou seja, o barco conseguiu desenvolver uma boa velocidade final, que estava com uma hélice 21 e ainda teve um consumo, né, um consumo que pôde chegar na sua velocidade máxima, ou seja, top speed próximo aos 40 galões, que em tradução são próximo, passando um pouquinho dos 50 litros por hora. Ou seja, lógico, o consumo vai variar. Isso foi um teste de top speed numa embarcação que não é uma embarcação tão leve para esse motor, mas ainda conseguiu desenvolver uma excelente velocidade final. Teve uma arrancada, para vocês terem ideia, de até 30 milhas, próximo aos 7 segundos. Mas não precisa ficar com medo não, se você pretender comprar um motor desse para navegar numa embarcação que tenha um bom top speed, você vai provavelmente gastar na média de 35 a 45 litros por hora, perdão. Isso, logicamente, estamos falando numa velocidade média de também 30 a 35 milhas. Isso vai ficar mais ou menos nessa faixa, lógico. Você baixar a manete, né, levantar lá a manete de topo, aí o motor não tem pra onde correr, né? Cavalo que anda, V8 desse com injeção direta, ele bebe também. Logicamente vocês devem estar me perguntando, Lucas, qual que é o preço de um motor desse? Logicamente o preço do motor ele vai variar a depender do modelo que você escolher. Por exemplo, o modelo pode variar a rabeta, pode variar os acessórios que vai ser utilizado, pode ser um 425 ou um 450, né? Isso aí também varia. Mas vai ficar na média aí de uns 310 a 360 mil reais. Isso mesmo. Lembrando que um motor desse ele hoje é muito utilizado muitas das vezes para trocar os motores de embarcações que utilizavam motores de centro rabeta. Por quê? Porque antigamente os motores eles tinham potência, mas não tinham o que esse motor tem hoje, que é um V8 5.6, ou seja, tem torque, tem potência e tem torque agora para empurrar carga, conseguir empurrar carga. Então hoje muita gente está trocando aqueles motores de centro de grande potência que consumiu absurdo. Enquanto eu falei que esse motor consome 150 litros por hora no máximo, você pega um motor de centro de cavalaria quase equivalente, no máximo ele consome em média uns 30, 40% a mais, entendeu? Porque esse motor, logicamente, é um motor muito mais tecnológico, mas ao mesmo tempo que ele tem todas essas tecnologias, em comparação de centro, é muito mais fácil, infinitamente mais fácil você dar manutenção num motor de polpa desse. Você vai fazer a troca, vai fazer o que na manutenção, velho? Você vai trocar óleo da rabeta, vai trocar óleo do bloco, depois de um tempinho você vai verificar as velas e tudo mais, né? Lembrando a questão também de garantia, né? Bom, na Yamaha Brasil, este motor ele é um motor de importação, ele não é um motor de fabricação aqui no nosso Brasilzão, né? Que é somente até o 90. Então esse motor ele tem a garantia padrão para quê? 3 anos de garantia de lazer e para utilização de trabalho, 1 ano, logicamente. No momento no Brasil a gente só tem 2 modelos, que é o 300 HP V6 e o F200, que são os modelos de utilização comercial, que esse sim possui 2 anos de garantia ou 1000 horas. Esse realmente só vai ter 1 ano de garantia ou 600 horas se você, como eu falei, utilizar para trabalho. Utilização lazer mesmo, meu amigo. Vai-se embora, 3 anos para você estar utilizando. Lembre-se de levar na assistência técnica para estar fazendo a garantia. Isso aqui, meu amigo, não é um motor, isso aí é um animal, é um monstro que tem um ronco excelente, tem um sistema de direção também eletrohidráulica. Tem muita tecnologia embarcada no motor desse aqui e é um motor para quem muitas das vezes quer montar um barco maior, vai ter um barco que, em vez de colocar 1000 HP no motor de centro, coloca 2.450 HP desse V8, que eu te garanto que vai andar mais do que esse 1000 HP de centro, vai consumir menos, vai ser bem mais interessante, entendeu? Eu sei que muitos de nós devem estar pensando, Lucas, isso nunca parece que vai acontecer comigo. Sim, mas tem o público e por isso ele é um motor excelente e bate de frente com os seus concorrentes, não tem por onde falar, bate bem de frente. Lembrando também, né, que é a Yamaha uma marca consagrada nesse nosso mercado naval. Então, se você gostou desse vídeo, deixa um like, já coloca aí uma ideia de vídeo para estar trazendo para vocês. Se você gostou também desse comparativozinho que eu trouxe aí, mostrando um pouquinho do teste, deixa um like, isso ajuda demais o canal. Se inscreve também, vá com a mais forte e vá de Titã!